Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27. Versículos 23 e 24. Provérbios 27, versículos 23 e 24 diz assim: procura conhecer o status, não no plural, mas no singular, o estado, vou ler de novo. Provérbios capítulo 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração, como diz o bom angolano, palavra do Senhor. Amados, Salomão escreveu 3 livros. 3 livros. 3 livros. Um deles foi Provérbios, na sequência Eclesiastes e Cantares. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Para quem não tem conhecimento de causa, Salomão foi o homem mais sábio que já passou por esta terra. E antes de morrer, esse homem mais sábio que já passou por esta terra, escreveu esses 3 livros. Com que intento? Com que objetivo? Qual o intento de Salomão escrever esses 3 livros? Para dar instrução, para instruir como errar menos, como desviar-se de problemas, como solucionar problemas, como granjear amizades, como desviar-se do caminho do inferno, como galgar o caminho dos céus, como ser um grande vendedor, como ser um grande político, um grande empresário. O livro de cabeceira dos grandes políticos do mundo. Pode dar um Google aí que você vai ver. O nome do livro é O Príncipe. Quem escreveu? Nicolau Maquiavel. Esse livro foi escrito em 1500 e pouco. E esse livro é o campeão de vendas. Está atrás unicamente da Bíblia. É um livro de aconselhamentos, como ser um grande empresário, como liderar. É um livro de liderança. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Mas quem conhece O Príncipe e quem conhece a Bíblia, sabe que Nicolau Maquiavel tirou muita coisa dos livros de Salomão. Ali tem muita coisa de Provérbios. Eu vou até falar aqui um dia, fazendo a comparação da frase de Nicolau Maquiavel e aonde está escrito na Bíblia. Então, o que é que Nicolau Maquiavel fez? Pegou a sabedoria de Salomão e colocou no livro. Quem não conhece as Escrituras, um monte de gente que professa outra fé e não conhece a Bíblia,
não sabe que o livro de Nicolau Maquiavel foi extraído da Bíblia. Olha só, Salomão, antes de morrer, o homem mais sábio da terra, inspirou muita gente. Por isso, todos os dias de manhã, aprendendo com Salomão, café com Leão da Bahia. E eu vou lhe ser sincero, diante de Deus, esses cafés, tem dia que eu vejo que não é café com Leão da Bahia. Deus desce para tomar café com a gente. É um café espiritual. É uma coisa rápida, dinâmica. Tem gente que só assiste, mas não pratica. Mas aleluia, eu diante de Deus eu procuro praticar o que Salomão ensina, porque são dicas, são deixas bem deixadas. Como você ser um grande empresário, como granjear amizades, como ser um bom pai, um bom marido, como desviar-se do erro. Salomão, nesses 3 livros, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes, agora na sequência, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, aconselhamentos assim maravilhosos. Mas por que eu estou te dizendo isso? Para você entender que o texto que Deus nos deu hoje, Provérbios 27, versículos 23 e 24, é muito profundo. Provérbios 27, versículos 23 e 24, é muito profundo. Eu vou ler de novo. Provérbio 27, versículo 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Aí ele diz o porquê. Versículo 24. Quer saber por que eu estou dizendo isso? Diz Salomão. Por isso, versículo 24. Porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? O que é que Salomão está dizendo para Abílio Santana? O que é que Salomão está dizendo para a pastora Bia, minha esposa, que está nos acompanhando? O que é que Salomão está dizendo para o pastor Manuel de Brito, que está nos acompanhando, meu irmão, meu amigo? Para o pastor Maurinho Ferreira, que está nos acompanhando? O que é que Salomão está dizendo em Provérbios 27, 23 e 24? Para o meu irmão, meu amigo, da Progressiva Guanambi, pastor Sóstene. Qual aconselhamento? Salomão está dizendo: Abílio, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Vê se não estão doentes. Vê se estão já na hora do abate. Vê se não está na hora de mandar para frente, porque a ovelha vence o período do pasto. Tem ovelha reprodutora, mas tem ovelha que não gera mais, chegou a hora do abate. Procura conhecer o estado, a situação das tuas ovelhas. Pastor Abílio, mas eu não crio ovelhas.
querido Pedro Santos pode dizer, eu não crio ovelhas. A Indiara pode dizer, opa, essa palavra não é para mim, eu não crio ovelhas. Aliás, eu nunca vi uma ovelha de perto. Eu também, pastor Abílio, não crio ovelhas. Então não é para o senhor. Não. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Esquece isso não. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Para você conhecer a Bíblia, você tem que conhecer as 3 linguagens que a Bíblia foi escrita: alegórica, figurativa e literária. Salomão está dizendo, procura conhecer o estado da tua fonte de renda. Procura conhecer a tua empresa. Não sou empresário, eu sou empregado Procura conhecer o teu trabalho. O que é que Salomão está falando? Administra, procura conhecer o estado, precisa melhorar? Chegou a hora do abate da ovelha? Chegou a hora de trocar de emprego? Chegou a hora de crescer, subir? Será que não é uma Ferrari andando a 30 km por hora? Não está na hora de pisar no acelerador? Não está na hora de você mudar de cidade, de estado, de país? Mas por que, Salomão? Não está na hora de pisar o pé no freio, não está correndo muito? Não está na hora de você observar se não tem que render mais? Não está na hora de você entender que Jesus multiplicou pão e peixe, mas disse, apanha tudo que sobrou, e está escrito, para que nada se perca, administração. Não está na hora de você entender que quem come e guarda serve 2 mesas? Olha que palavra. Por que Salomão está dizendo isso? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Aqui fala também com pastores. Com pastores. Conhecer o estado das ovelhas. Precisa de uma visita. Não está precisando de uma cesta básica. Sumiu da igreja, mas vai que está doente, ninguém sabe. E quando é curado, se sente magoado e não quer ir mais para aquela igreja. Também, mas não só falando de pastor e igreja, mas está falando, Abílio, procura conhecer a tua fonte de renda. Pisa no freio. Você precisa de 10 carros? Você é onipresente? Você precisa de 10 casas? A não ser que seja fonte de renda. Mas por quê? Versículo 24. Primeiro 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Põe a tua alma sobre a tua fonte de renda, sobre o teu trabalho, sobre o teu projeto. Por que, Salomão? Versículo 24. Porque as riquezas não duram para sempre. Quando a riqueza acabar, quando o gado acabar, que existe ricos, pessoas bem-sucedidas e pobres. Não é 2 grupos, rico e pobre. Não. Rico, bem-sucedido, equilibrado e pobre. Depois dos 60, precisamos
de muita coisa. Se Deus disser, Abílio, eu vou te dar mais 20 anos. Se eu tiver podre de rico, eu vou poder gastar em 20 anos. Aí Salomão está nos aconselhando, põe o teu coração sobre o gado, procura conhecer o estado das ovelhas. Por que, Salomão? Porque a riqueza não dura para sempre. E aí ele diz, duraria a coroa. Quem usa a coroa? Rei. Duraria a coroa de um rei de geração em geração? Lógico que não. Um dia aquela dinastia vai ter fim e vai ter que dar a vaga para outra dinastia. A coroa de um rei não dura de geração em geração. O que é que Salomão está dizendo? Pense no amanhã. Olha o teu dia de amanhã. Que palavra! Que palavra! Eu recebo, Senhor. Está na hora da gente pegar caneta e papel e começar a observar. Aqui foi bem. Ainda mais chegando dezembro. Pega uma caneta, aqui foi bem, aqui foi mal. Aqui eu estou no SPC, aqui eu não estou bem espiritualmente. Põe o teu coração sobre a tua vida e procura viver a tua vida. Que palavra! Deus abençoe, Deus guarde, Deus te proteja. Até amanhã, em nome de Jesus. Guarda esse provérbio. Provérbio 27, versículo 23, 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe teu coração sobre o gado. Por quê? Porque a riqueza não dura para sempre. E a coroa não passa de geração a geração. Tudo é finito. E quem não ouve, cuidado! Ouve, coitado. Vou repetir. Quem não ouve, cuidado! Salomão está dizendo, toma cuidado, procura observar. Quem não ouve, cuidado, lá na frente ouve, coitado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até amanhã, às 7 horas da manhã, em nome de Jesus.